E aí, vamos continuar a nossa reflexão, lendo em Marcos, no capítulo 5. Você quer falar Sim, alguma coisa antes? não, acho que é isso mesmo. Vamos lá. Nós temos estudado o livro de Marcos aqui nessas lives, né? E Isso. começamos nos 4, né? Eu acho. A gente começou no versículo 1, do capítulo 5 e a gente já percorreu 4 trechos aqui segmentados, né? Não saímos do Hoje a gente 5 vai. ainda, então. Não saímos do 5 ainda. Tá, tipo Martin Lloyd Jones, né? Pregava Lucas 5 anos, mas vamos lá. Vamos lá, eu É, vou ler aqui o trecho lê, por favor. que a gente vai meditar hoje, tá? Ele está em Marcos, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 35, tá? Então, Ah, Marcos 5, a partir do 35. quer bloquear aí os comentários só por esse instante aqui, Ah, para a sim. gente focar? Vamos lá. Pronto. Daqui a pouco a gente retorna. Então, Marcos 5, a partir do 35, diz assim: Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: Sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, apenas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos e deu ordens expressas para que ninguém dissesse nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Até aqui. Amém, cara. Sempre quando eu ouço essa fala aí, né, que Jesus fala para ela, né, Talita cumi, eu lembro daqueles caras que confundem o nome dela com Talita, né? A Ah, é cura da verdade. Talita. E na verdade não é isso, né? É uma palavra que Jesus usa, né? Acho que é aramaico, imagino, né? Sim, Que é Talita cumi, que a menina levanta, né? E os caras falam assim, "Ah, aquele milagre lá que Jesus curou a filha de Jairo, qual o mesmo nome dela? Talita, né? a Thalita, né? É, acho que tem muitas Talitas aí que deram esse nome para elas aí na certidão de nascimento, pensando nisso aqui, cara. Não tenho dúvida, viu? É, mas vamos pensar algumas coisas aqui, Rodrigo, que nos chamam a atenção, né? Sim, Nós estávamos falando na história da mulher do fluxo de sangue, né? Que ela buscou Jesus só depois que tinha esgotado todos os seus recursos, né? E aí a gente sim, figurou isso, prefigurou isso, falando que ela deixou para colocar Jesus Cristo no fim da fila, né? No caso certo. de Jairo, a menina também está quase à morte, né? Quando Uhum. ele vai ter com ele. E depois, de fato, aí você lendo aí, né? Chega os avisos de que agora, de fato, a menina Ela morreu, né? morreu. Sim. Parece que Jairo busca Jesus Cristo no meio e no fim, né? Quando Uhum. ela estava à morte, ele estava com Jesus, Sim, procurando, precisando de ajuda, e depois, quando aos olhos dos homens não tinha chance nenhuma, ele ainda está com Jesus nesse momento, e Jesus Cristo está ministrando no coração dele, falando: olha, não duvide, creia, tenha fé, não tenha medo, né? E é interessante notar isso, né? Então, as chances que essa menina tinha para ser salva, né? No início, havia alguma chance aos olhos do homem, porque ela estava à beira da morte, mas depois chegam os avisos dizendo: olha, não incomode mais o mestre,
e aí o que parece é que ela já tinha morrido, então aos olhos dos homens não tinha chance nenhuma, mas Jairo está lá com Jesus ainda, né? É verdade, né? Assim, se a gente for colocar em categorizações, né, nós temos esse hábito de categorizar as coisas, né, de rotular elas, né? Então, isso é fácil, isso é um pouco complicado, isso é uma situação difícil, isso é uma situação dificílima e isso é impossível, né? Então a gente vai categorizando as situações que a gente vive, que a gente vivencia, rotulando ela em gradações de complexidade, né? Daquilo que é mais fácil para aquilo que é mais difícil, inclusive dizendo que tem situações que ali beiram o impossível, né? E acho que tem até uma que vai um pouco além, que você fala, não, aqui é só Deus, né? Então você criou todas essas categorias, diz que tem algo impossível e dali para lá é só Deus, né? Enfim, Deus não enxerga dessa maneira, né? A forma de Deus atuar abrange todo esse espectro de gradações que a gente cria, desde aquilo que é mais fácil até aquilo que é mais complicado aos nossos olhos, até aquilo que é impossível e até dentro daquilo que nós falamos só Deus. Aliás, se nós estamos falando só Deus, então é só Deus então que vai poder atuar, né? Então Deus não desiste de visitar essa menina quando ela estava ainda à beira da morte, e ele não desiste de visitar essa menina mesmo quando ela já morreu. Ou seja, não existe aos olhos de Jesus uma situação que seja complexa demais para ele, que ele se veja ali limitado na sua atuação. Seja à beira Verdade. da morte, ou seja, na sua morte, Jesus não se privou o fato de visitá-la e oferecer a cura e mesmo a ressurreição a ela. É verdade. A gente trabalha muito aos olhos dos homens com probabilidades, né? Ah, então tem 10% de chance de cura, tem 2%, tem 90%. Jesus não usa essas estatísticas para nada, para ele é tudo a mesma coisa, né? Então, Uhum, se tem 90% de chance de cura, não tem diferença nenhuma. Se tem só 1% de chance de cura, ele é o Deus do impossível, né? Não tem essas diferenças para ele, né? é verdade. Eu fico pensando também numa coisa, o que representa a morte dessa menina, né? Jesus curar ela e Jesus não curar ela. Jesus não curar ela significa a perca de uma vida, mas não só isso, Uhum, significa a destruição de uma família também, né? Nós temos uma família toda ali reunida naquela casa de Jairo, o pai, que é o Jairo, que sai para buscar socorro e volta com esse socorro. Então, a não cura dessa menina não representa só a sua morte, mas representa a destruição de uma família. E aí eu creio uhum, aqui, lendo, Rodrigo, pensando aqui nesse texto, de que quando Jesus Cristo resolve curar essa menina, ele não está só salvando uma vida, mas como está também preservando uma família. Porque uhum, a gente vê isso, os planos de Deus para a família, preservar a família para que eles pudessem permanecer juntos, né? Então, a não cura dela não significa só a sua morte, significa a destruição da família. E a cura uhum. dela não significa só a sua cura, mas significa a preservação da A família, né? preservação, é verdade. Ela era a peça fundamental ali nessa família, né? Como qualquer componente dentro do nosso lar o é, né? Exatamente, exatamente. Ô Muito Rodrigo, bom. se tiver muito barulho aí, pode ser que daqui a pouco eu tenha que entrar para a sala aqui, porque parou um carro de som aqui na rua e eu já estou prevendo Ah, aqui. até o momento tá tranquilo, eu não tô É, escutando nada demais. tá, eu estou vendo aqui um carro de som de alguma igreja evangélica aqui, é um carro bem grande, entendeu? Então, mas vamos indo aí, que faz parte dessas coisas, né? Vamos lá. Um outro versículo que a gente podia também trabalhar um pouco aqui, Alan, é o 37, que ele diz assim: E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Eu acho muito interessante isso, que Jesus ele seleciona algumas pessoas para ter perto dele nesse momento que ele vai viver e nesse momento que a família dessa menina está vivendo, né? Da filha de Jairo está vivendo, que Jairo está vivendo, que a mãe da menina está vivendo. Então é como se ele selecionasse algumas pessoas para atuar com ele nessa missão
é impossível que ele vai trabalhar agora, né? E eu penso, a partir disso, Alan, que existem situações que nós passamos em nossas vidas que nós precisamos, sim, selecionar quem estará perto de nós. Verdade. Existem situações cujo nível de complexidade na nossa vida, a gente não pode contar com todo mundo que está ao nosso redor, mas a gente precisa nos cercar de alguns poucos que estarão dispostos a nos acolher nesse momento que nós estamos passando e com os quais nós poderemos abrir o nosso coração com uma inteireza muito grande, sabendo que nessas poucas pessoas, eu digo poucas porque de fato são poucas pessoas, assim como são Pedro, Tiago e João, às vezes essas poucas pessoas são contadas em uma mão. São com essas poucas pessoas que nós vamos escolher para nos impulsionar nesse momento de fé. Porque é justamente isso, às vezes, na multidão de pessoas que nós conhecemos, muitas delas vão estar ali nos dando conselhos que vão acabar minando a nossa fé. Enquanto quando nós selecionamos alguns poucos, eles nos impulsionam para frente de Deus. Agora começou o som, Alan. Eu vou, eu vou mostrar para você aqui, cara. E aí eu vou pedir Tá. licença um pouquinho para eu ir lá. Ah, tô vendo ali embaixo, né? Perto do terreno. Ô, Rodrigo, não sei nem se lá dentro vai dar, cara, mas vamos tentar, tá bom? Vamos Me tentar. dá, me dá um Se você minutinho aí, quiser. eu vou só, em um minutinho a gente entra lá e a gente encerra aí, vai conduzindo aí. Vai lá, vai lá. Tranquilo, faz parte, pessoal. Aqui outro dia também teve uma live do condomínio que foi muito legal, mas no começo até eles se ajustarem demorou um pouco. Então, como nós estávamos falando, existem momentos da nossa vida que a gente precisa selecionar quem a gente quer perto da gente. E é importante fazer isso, né? Escolher aquelas pessoas com quem a gente pode, de fato, chorar com quem está chorando com a gente e nos alegrar com quem tem se alegrado com a gente, né? E era justamente esse momento que Jesus estava vivendo ali com Jairo, com a filha de Jairo, que até então estava morta, e todo aquele núcleo familiar. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, quem tem fé e quem está próximo, envolvido de coração com essa causa, vem e participa. E ele trouxe Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina, para esse núcleo onde o milagre se estabeleceu, né? Nós podemos observar também, nesse caso, que às vezes a nossa natureza humana ela é pessimista, né? A gente gosta de olhar muito o copo quando ele está meio vazio e temos muita dificuldade de enxergar o copo meio cheio. Eu estava assistindo há algum tempo uma entrevista de um jornalista que eu gosto muito, vocês devem conhecê-lo, é o William Correia, ele foi por algum tempo âncora no Jornal da Cultura, e o William Correia, nessa entrevista dele, que fizeram com ele, perguntaram para ele: William, qual é a notícia que dá Ibope? E ele foi taxativo: a tragédia da Ibope, o péssimo da Ibope, você evidenciar o ruim da Ibope, né? Então existe uma propensão dentro da natureza humana de querer escarafunchar aquilo que é ruim, aquilo que é péssimo, aquilo em que não existe expectativa para a continuidade. E nós percebemos que nesse momento Jesus optou por se cercar não daquelas pessoas que estavam ali visando o pior, visando apenas aquilo que não poderia se estabelecer ali naquela situação, mas ele fez questão de se cercar de pessoas que estavam imbuídas no mesmo espírito de fé, de que se operasse o milagre na filha de Jairo. O Alan voltou aqui com a gente. E aí, meu? Então, Alan tava continuando falando aqui daquela nossa propensão para o pessimismo, né? Sim, sim. E A acho que nossa, nesse caso faz sentido também, né? Jesus escolhe Pedro, Tiago e João, né? Eu acho que são pessoas que vão continuar acreditando ali diante da situação, porque
Inclusive, quando Jesus Cristo entra lá, as pessoas até riem, né? Quando Jesus fala que ela não está morta, né? As pessoas até riem. Então, precisava de pessoas naquele momento ali que fossem pessoas que acreditassem, né? E aí depois Uhum. Jesus Cristo mantém apenas os pais, Pedro, Tiago e João. Acho que os pais, aí a gente tem aquela Isso. ideia de que os pais nunca vão desistir dos seus filhos, né? Então nunca vão Uhum. deixar de acreditar de que os filhos podem melhorar, os filhos podem dar certo, né? Podem ser curados nessa ocasião, né? Então Uhum. é bem isso mesmo. E nós temos também, acho que um versículo interessante, Alan, é o último, né, o 43, veja o que você acha. Diz assim: ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem alguma coisa de comer para a menina. Interessante isso, né? É verdade, nem tudo aqui é milagre nesse texto, né? Então Jesus Uhum. Cristo dá ordem para ela voltar à vida e depois fala assim, agora deem de comida aí, né? No nosso contexto aí abre aí o aplicativo, pede alguma coisa no iFoods para ela, né? Leva essa menina lá no drive-thru do McDonald's, já que está fechado, né? Mas dê de comer para ela, né? Então nem tudo é milagre, né? A gente tem que entender isso também, né? A vida não acontece só com o milagre, né? A vida acontece no fluxo da vida mesmo, né? E aí os milagres a gente sempre tem que pensar que eles são uma exceção, né? Não é, a não ser que a gente queira enxergar outras realidades como um milagre, que de fato é, por exemplo, acordar cedo e tudo mais. Mas falando do milagre Sim, propriamente dito, a palavra do milagre mesmo, né? extraordinário, né? Que é isso, o extraordinário, né? O que está fora do comum, que está fora do Uhum. ordinário, o extraordinário, né? Uhum. O ordinário, por si só, a gente já sabe que é um milagre, né? A vida, a Sim, respiração, o sol, enfim. Mas existe um extraordinário, né? Mas entender que o milagre, quando se opera no extraordinário, ele é apenas o início de algo que deve se continuar no fluxo cotidiano da vida, né? Essa exatamente. menina, ela trou- foi trazida à vida novamente por um ato milagroso de Jesus. Mas o que Jesus fala depois disso, olha, alimentem ela, deem de comer para ela, sustentem a filha de vocês, porque o saco vazio não para em pé. Do Verdade. contrário, essa ressurreição vai se transformar em morte novamente, né? Essa família tinha tudo para, desse momento em diante, viver com a cabeça apenas no céu. Ó, se operou um milagre extraordinário na nossa família. Mas Jesus não permite que eles vivam assim. Olha, vocês têm a cabeça no céu, mas têm os pés no chão. Continuem dando de alimentar para sua filha, sigam o fluxo normal da família de vocês, voltem para o trabalho, deem todo o empenho que é necessário se ter nesse ambiente familiar que vocês estão construindo, né? É, como nós falamos, né? O ora et labora, né? Então ora e trabalha, Sim, né? Jesus ora pela cura dela, né? Proclama a cura dela, mas depois ela tem que comer, a vida tem que seguir o curso da vida comum mesmo, né? É interessante a gente notar uma coisa, às vezes essa relação que nós temos com o milagre é uma coisa muito estranha para Deus, porque a gente sabe que Jesus Cristo fez milagres, nós acreditamos que ele continua fazendo milagres, mas isso não obriga ele a fazer milagre. E às vezes a nossa dependência sim, de um milagre faz nós pensarmos que Jesus agora é obrigado a fazer alguma coisa nas nossas vidas. E às vezes essa vontade é a nossa vontade de querer ser Deus, de querer que tudo aconteça da forma como nós queremos, na hora que nós queremos, e não é assim, né? A gente está diante de um Deus que sabe o que é melhor para nós, né? Nós temos uma vontade que é uma vontade soberana, uma vontade divina, que é a vontade de Deus, né? é verdade. Eu sempre me lembro, Alan, quando a gente fala dessa vontade de Deus, né? Eu uma vez estava orando com o pastor Maurício, né? E eu pedi para o pastor Maurício orar, que orasse pela minha vida, né? E eu lembro que na oração dele, ele colocou assim a mão na minha perna, né? A gente estava sentado dentro do carro, e ele orou pela minha vida, ele falou, Senhor, nós te pedimos que o Senhor faça isso pelo Rodrigo, e se não der certo que o Senhor faça isso, e se não que o Senhor faça aquilo, né? E nenhuma das três coisas deu certo, né? A primeira falhou, a segunda falhou, a terceira também falhou, né?
Mas, por fim, o que acabou por se realizar se demonstrou melhor do que era a nossa expectativa, né? Porque os planos de Deus, eles são maiores do que os nossos, né? Tem uma entrevista no YouTube do Rubem Alves, né? Que o pessoal Muito pergunta bom. para ele como que você chegou aonde você chegou, né? Um cara assim, um exemplo assim, né? No que diz respeito à escrita, aos livros que ele fez, ao que ele representou, né? E aí, como que você traçou a tua trajetória para chegar até onde você chegou? E aí ele fala assim, olha, eu só cheguei aonde eu cheguei porque todos os meus planos deram errados, né? A Sim, gente tem sim. essa ideia, né, de que quando Deus não, às vezes nós estamos vivendo hoje muitas coisas também que nós não imaginávamos viver e só estamos vivendo porque Deus disse não para as nossas orações, né? É verdade. É verdade, Alan. Muito, muito, muito pertinente esse comentário do Rubem Alves, né? Eu assisto vezes seguidas essa entrevista dele, é muito boa. A vontade de Deus é algo que a gente tem que se jogar nela, sabe? E crer nela, sabe? Uhum. É, às vezes a gente fala assim, crer em Deus. O que é crer em Deus? Acreditar que Deus existe? Isso daí, a Bíblia não tenta provar a existência de Deus. Deus já existe, a Bíblia já parte do pressuposto do que ele existe. O que nós temos que acreditar é que esse Deus que existe é bom e que está interessado em nós. Está interessado no nosso bem, está interessado naquilo que é bom para nós, né? E aí a gente pode se lançar nessa vontade, né? Porque Romanos vai dizer o seguinte, que a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita, a vontade dele é agradável. E aí, às vezes, ficam algumas perguntas assim, teológicas, né? É possível um homem que conseguir mudar a vontade de Deus? Se eu orar muito, eu vou poder mudar a vontade de Deus? Espera um instante. Por que vamos querer mudar uma vontade que nós já sabemos que é boa, que é perfeita e que é agradável? Uma vontade que enxerga o presente, mas enxerga também o futuro para as nossas vidas, né? Então, a vontade de Sim, Deus é algo que nós temos que se lançar nela mesmo, como disse Jesus no Getsemane, na sua oração, né? Ele fala, Pai, se for possível, afasta esse cálice de mim, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua, né? é verdade. Eu me lembro de uma série que a gente fez também na Urbanova, Alan, que a gente falou muito sobre oração, né? E acho que em um dos cultos que a gente fez, uma das grandes conclusões que a gente chegou foi que a oração, ela não muda Deus. A oração, ela não torce o braço de Deus em nosso favor. A oração, ela nos muda. Ela nos permite sermos moldados pelo agir de Deus, entendendo, assimilando e permitindo que a nossa vida seja adequada a essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Amém, amém. Mais alguma coisa você gostaria de comentar nesse texto, meu mano? Não, cara, eu acho que é isso. Foi muito bom aqui caminhar em Marcos 5. Acho que fica essas coisas no nosso coração, na nossa memória aí pra gente ruminar, né? Sim, Quer voltar aos comentários, você mandar um abraço pro pessoal, pra gente depois dar a bênção vou apostólica? voltar. E temos alguns avisos, né? Sim. Vamos lá. Quem está aqui com a gente? Vanessa e o Luciano. Muito bom ter vocês aqui. A Sol está aqui com o Renato. Com certeza o Renato está cuidando das crianças e a Sol está com toda a atenção aqui com a gente. A Marinha está aqui. Mara, um abraço para você. A Ludmila, a Érica e o Samuel, eles estão sempre aqui com a gente também. O Luciano. A Vera está aqui com a gente. Um abração, Vera, para você, para o Ricardo. Que Deus abençoe. O Elvis e a Lu estão aqui com a gente também. Interessante aqui o Elvis e a Lu, essa semana a gente conseguiu dar andamento, né, Alan? A gente está, como igreja, naquele propósito de nos 3 próximos meses, então maio, junho e julho, destinando uma quantia para conseguirmos dar um auxílio para famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Então a gente conseguiu nessa semana já viabilizar 40 cestas básicas que vão abençoar algumas famílias aí. Amém, muito bom. Isso tem sido feito muito através do esforço da Luciana e da sensibilidade dela em todo o rastreamento desse processo.
O Enio tá aqui com a gente. Um abração, Enio. A Nil tá aqui com a gente. Nilza, um abraço. Renato, a Vivian, deve estar com o Giovanni lá também. A Débora, meu cunhado, Adriano. A Ana Maria Violim, um abração para você, viu? Ela é mãe, Alan, do Denis e do Davi. Ah, esse sobrenome é conhecido, eu imaginei. Grandes amigos nossos. Eu tenho lembranças assim muito boas de alguns cafés da tarde que a gente tomou na casa da Ana Maria Violim. E era sempre um período muito divertido que a gente passava lá, sempre boas risadas juntos. E o Daniel tá aqui com a gente. Daniel, um forte abraço para você também, viu? Amém. Tem a Cíntia aqui também. Sempre tem muitas pessoas aqui, é difícil ver todo mundo aqui, né? O Adriano. Deus abençoe a todos. A Cíntia na minha lista aqui não tava agora. Um abração, Cíntia, para você, pro Du também. Amém, cara. Vamos caminhar para o final, então. Vamos. Não sei Avisos. se essa semana aqui vai ter o TPM ou o Ironman. A gente vai ter uma outra live, né, Rodrigo? Quinta-feira, se tudo der certo. Quinta-feira. 21 horas, diferente um pouco, né? Porque é num dia da semana e um horário um pouquinho mais tarde. E é com o Rodrigo e o Renato, tá bom? Então, Isso, na quinta-feira, quinta-feira, às 21 horas. Que Isso. Deus abençoe aí. Domingo que vem, Alan, eu pedi para o pessoal preparar os elementos para a ceia, tá? Sim, é o primeiro verdade. domingo do mês de junho, então nós vamos celebrar mais uma vez a nossa ceia virtual aqui. Amém. Ok, acho que é isso então, Rodrigo. Um forte abraço. É isso, eu que agradeço, sempre bom Acho estar que a gente contigo. vai poder dar a bênção apostólica com um pouco mais de calma, né? Não sei se como que tá aí o tempo aí no seu marcador aí. Tá tranquilo, não apareceu nada ainda. Se você quiser nos despedir... Porque a gente já viu que não dá para fazer em 1 minuto, né? Não dá. Então tá bom, gente. Se você puder nesse momento aí, fecha os seus olhos ou silencie um pouco o seu interior, seu coração. Que Deus abençoe sua semana, que seja uma semana de vitória, que Deus faça resplandecer a luz do seu rosto no seu rosto, tá bom? Amém. Que o amor de Deus e a graça que se manifestou no seu Filho, trazendo salvação a todos os homens, e a consolação do Espírito Santo, que é Deus, seja sobre as nossas vidas, juntando os nossos cacos, curando as nossas feridas, nos consolando no meio dessa pandemia e nos mostrando que com Jesus estamos seguros. Em o nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. 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 Você vai continuar no culto que está acontecendo do lado de fora aí, cara, ir para a sacada ali. Dá para ouvir um pouco ainda? Dá para ouvir um pouquinho ainda de fundo. Tá certo, mano. Um forte abraço. Um abraço. Deus abençoe a todos. Até mais. Amém. Fica com Deus. Tchau, tchau.